Então eu queria convidar você a abrir a tua palavra em Tiago, capítulo 2. Enquanto você abre, nós vamos ler só 2 versículos. Eu vou ler o primeiro versículo e o versículo de número 17. Como eu disse no início, o presbítero Mateus certamente depois virá explicando versículos número 1, 2, 3. Ele vai demorar mais ou menos 4 anos para terminar o capítulo 2. Depois vai passar para o próximo. Brincadeira, irmãos. Com certeza você já sabe muita coisa sobre Tiago. Eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre a vida deste homem, sobre o texto. E é interessante que talvez seja o texto mais polêmico da Bíblia. Foi o último texto a ser canonizado. Havia uma resistência muito grande dos teólogos, dos estudiosos daquela época, de canonizar o texto, ou seja, de aceitar a carta de Tiago como um texto canônico, santo, realmente inspirado pelo Espírito Santo. E por que isso? Talvez, sobretudo, por conta de um do versículo que nós vamos ler hoje aqui. E aí a minha tarefa aqui hoje é o seguinte: encher você de dúvida, que aí depois, a partir da pregação, você procura o pastor Sandro, o presbítero Mateus, pastora Ives, Rita, os irmãos aí, para tirar essas dúvidas. Porque esse assunto foi debatido durante séculos e ainda o é. E a gente percebe que há, posições antagônicas e polarizadas sobre isso aqui. Então, quem sou eu para em 30 minutos, irmãos, esclarecer tudo isso aqui? Meu desejo é que a reflexão que nós faremos aqui impulsione você a sair por essas portas para viver o que está escrito aqui, mesmo que a nossa cabeça não tenha capacidade de compreender os mistérios de Deus. Amém? Então eu vou ler o versículo de número 1 e depois o de número 17. Diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Só esse número 1. Agora vamos lá para o 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Tiago, irmãos, a gente poderia dizer o seguinte: Tiago já comecei a querer andar aqui, mas eu tenho uma área aqui, limitada, enfim. Tiago, a gente poderia dizer que é um manual de instrução. Pensa num conjunto de princípios, valores e regras, eternas, valores e princípios do reino de Deus. Tiago seria uma maneira de você viver isso. É como se ele dissesse: pega tudo que você sabe, pega tudo que você recebeu de Deus, agora bota em prática. Acorda e pratica. Então a gente poderia dizer que a carta de Tiago, que é considerada uma carta universal, embora ele tenha escrito para algumas tribos, é considerada uma carta atualíssima. Ela foi escrita para toda a igreja. Essa carta é uma regra, é um manual prático da vida cristã. Então, se você quer uma referência de como viver a sua vida nesta terra, como cristão, viva o que está aqui. Em contrapartida, ela é polêmica. E aparentemente, entra em contradição com alguns textos do apóstolo Paulo. Eu vou basicamente falar de 2 coisas aqui que Tiago fala. Você vai perceber que no início do capítulo 2, ele vai tratar da injustiça, ou da forma como os religiosos e os irmãos e os cristãos daquela época tratavam uns aos outros. Em especial, a forma como os ricos tratavam os pobres. Hoje a gente poderia inserir algumas categorias. Então, como os líderes religiosos tratam a membresia, como os ricos tratam os pobres, como os brancos tratam os negros e os negros os brancos, como os homens tratam as mulheres aos homens. Porque a gente pensa em acepção de pessoas, vem logo à nossa mente a questão pecuniária, sim ou não? Quando a gente fala de acepção de pessoas, o que mais vem assim diretamente à nossa mente é a ideia financeira, que é a que Tiago trata.
ele trata basicamente de uma acepção de pessoas baseada pela condição social que elas tinham. Mas olharmos para a nossa realidade, irmãos, esquece isso. Existem no Brasil, em especial, diversas acepções. O brasileiro parece que herdou isso não sei quem, mas ele trata o outro indiferente por conta do cargo que ele tem, por conta da profissão que ele tem, por conta da cor, por conta do dinheiro, por conta do lugar onde mora, por conta da formação acadêmica. E infelizmente essas coisas acabam entrando na igreja. Por exemplo, eu vou aqui citar um exemplo só. Quando a gente para abastecer o nosso carro num posto de gasolina, você vai perceber que aquele funcionário já nos chama logo de chefe, de patrão, de doutor, porque ele internaliza uma condição de inferioridade. Ele internaliza uma questão de que o fato de se ter alguém abastecendo o carro ali, ele já é superior. Ele é patrão, ele é chefe, ele é doutor. Doutor é quem faz doutorado. E aí eu já desisti, irmãos, de falar assim, não, cara, não adianta. Você simplesmente fica quieto. Ou você para teu carro num posto, fala patrão, fala doutor. Mas por que doutor? Não sou médico, não fiz doutorado. As pessoas vão reverberando essas, entende? Essa maneira de olhar para o outro. Por exemplo, é muito comum na igreja, só porque a gente está no altar ou porque a gente é pastor, as pessoas internalizarem de que elas são inferiores a nós. Irmão, nós somos iguaizinhos. Eu aqui, por exemplo, sou o que mais tenho defeito aqui. Então vocês estão bem. Tem muita coisa que eu preciso melhorar, mas vocês estão na minha frente. Enfim, então Tiago, ele olha para a estrutura religiosa daquele tempo e diz assim: eles estão tratando as pessoas de maneira desigual. Se a fé em Jesus de vocês se baseia nessa condição, ela não serve para nada. Ela é uma fé morta. Ela é uma fé improdutiva. É uma fé mentirosa. Então, o capítulo 2 de Tiago, ele trata basicamente da desigualdade de tratamento entre as pessoas. E depois ele começa a falar sobre a questão da fé. E esse versículo 17, capítulo 2, deu pano para manga, irmãos, ao longo de séculos e ainda dá. Então você tem, por exemplo, de um lado, os homens de teoria reformada, como o pastor Sandro, por exemplo, está gravando aí? É ou não é? Mateus, enfim. Estou brincando. Você tem de um lado os calvinistas, por exemplo, que hipervalorizam os textos paulinos, e é tudo verdade. Nós somos salvos mediante o que, irmão? Nós somos salvos pelas nossas obras? Nós somos salvos pelo... Não, nós somos salvos mediante a fé. Isso vem de nós? Não, isso é dom de Deus. Então, esse texto que diz que a fé sem obra é morta, ele foi muito rejeitado por um grupo de teólogos ao longo dos séculos, sobretudo esses de teoria mais reformada. Por outro lado, os de uma teoria, né, de uma teologia, digamos assim, mais neopentecostal, eles hipervalorizam esse texto, porque condiciona uma pessoa a agirem, porque a ação delas é que vai determinar o modo como Deus vai agir. Que eu já vou aqui de cara, irmão, não vou ficar em cima do muro não. Não é o que eu acredito. Eu acredito que nós somos salvos, sim. Isso é uma escolha de Deus. E eu não vou perder essa salvação. Se eu sou salvo, eu sou salvo. Deus não permitirá mais que eu seja arrancado de suas mãos. Porque eu mesmo não tenho poder de cuidar de algo tão precioso. Quem cuida da minha salvação é o Senhor. E aí a gente fica, peraí pastor, já tá com dúvida já, não tá? Peraí pastor, então não estou entendendo. Como a gente é salvo pela fé, mas ao mesmo tempo o texto está dizendo que a nossa fé sem obras é morta. Como entender isso? Como entender então e tratar com equilíbrio a importância daquilo que a gente faz
em detrimento daquilo que Deus faz, ou daquilo que Deus já fez. Você crê que você já está salvo? Você crê que você foi perdoado pelo que você pecou ontem, hoje? Você crê que você já está perdoado pelo erro que você vai cometer amanhã? Já está perdoado, irmão. O problema é que existem pessoas que oprimem as outras, atribuindo-lhes responsabilidades que são, do ponto de vista cristão, até saudáveis, mas essas responsabilidades não têm nada a ver com salvação. Tem a ver com testemunho, tem a ver com uma prática de vida cristã exemplar. E é isso que a gente vai ver aqui. Então eu queria que você pensasse o seguinte, quando ele diz, assim também a fé, se não tiver obras, por si é morta. De que fé a gente está falando? Eu quero falar sobre 3 tipos de fé. E aí depois o presbítero Mateus discorre sobre esse capítulo, vai explicando minuciosamente cada uma coisa. A primeira fé, a respeito da qual eu queria falar, é uma fé que é experimentada. Todo mundo aqui é salvo? Irmão, a tua fé vai ser experimentada. Em algum momento da sua vida, a sua fé vai passar por um vestibular. A sua fé vai passar por um experimento. A sua fé será testada. Nós estamos com uma irmã aqui que acabou de perder uma neta. Sepultou uma neta, mas está aqui sentada, bendizendo o nome do Senhor. Vocês têm um homem aqui de 44 anos pregando a palavra, servindo a Deus, mas que acabou de perder uma das pessoas mais importantes de toda a sua vida. Quando nós amamos a Deus, mesmo sendo pecadores, mas nós temos uma aliança com Ele, irmão, o mundo pode tentar, pode experimentar a nossa fé. A gente não vira as costas para a igreja ou para Deus e vai ver a nossa história porque a gente está aborrecidozinho, porque a gente está chateadozinho, porque as coisas não saíram como nós planejamos. O que Tiago está tentando dizer é o seguinte, que não adianta você dizer uma coisa e viver outra. Não adianta você fingir ser uma coisa e ser outra. Não adianta você vestir roupa de crente, linguajar de crente, frequentar lugares que crentes frequentam, mas se a tua fé não é chancelada pelas suas atitudes, se a tua fé não é aprovada pelas experiências que a vida te reserva. E é por isso que muitas pessoas têm uma vida cristã rasa, sem raízes, irmãos, porque elas vivem apenas para viver uma experiência no âmbito da emoção. Elas não experimentam na carne, elas não experimentam na vida o que é de fato seguir a Cristo. Seguir a Cristo não é caminhar uma jornada de um tapete vermelho hollywoodiano, ou estar numa sala VIP, onde Deus e os anjos serão como garçons para te servir. Não! Caminhar o caminho de Cristo é caminhar um caminho difícil, irmão, estreito, cheio de pedras e espinhos, e às vezes de setas que vêm de onde você menos imagina. Mas é acreditar que você caminha em direção à Nova Jerusalém. Existe um Deus que cuida de você, guarda você. Então o primeiro tipo de fé que Tiago nos faz pensar é uma fé que é testada. E eu não estou me usando como exemplo aqui não, irmãos, mas quem me conhece sabe, e também sofreu comigo, está sofrendo com a irmã, e quantos aqui não passaram por outras experiências, mas nós estamos aqui servindo a Deus. A fé de um cristão, ela tem que ser chancelada. Nós somos salvos? Somos, aleluia. O nosso nome está escrito no livro da vida? Está, ninguém vai tirar de lá. Se está lá, ninguém tira. Ah, mas é que ele entrou, ficou. Então não estava lá. É o que eu creio, irmão. Eu creio nisso. E este homem que é salvo, essa mulher que é salva, vai ter a fé provada. Não tem jeito. E você pode imaginar assim, mas é Deus que está provando? É Deus que está testando? Não é isso que eu estou falando. É a vida. A vida é feita de intempéries também. A vida é feita de frustrações também. E aí a gente esbarra num problema. A sociedade brasileira contemporânea, digo a sociedade talvez até mundial, não está preparada para esses momentos de frustrações, de perdas, de desafios e de lutas. É por isso que muitos cristãos precisam ler a carta de Tiago, para que eles entendam que servir a Deus e ser abençoado
não é ter tudo aquilo que deseja, não é viver todos os sonhos que construiu ao longo da história. Então, meu irmão, se a tua fé está sendo provada pela vida, pelas dificuldades, acredite, você está no caminho certo. Porque significa dizer que a tua vida não se ampara, não se fundamenta em emoções ou experiências eclesiásticas vividas num congresso, num retiro ou num culto especial. Mas a tua fé é provada dia após dia, quando você acorda, quando você dorme, quando você enfrenta o amanhã, quando você enfrenta as agruras desta vida. E Deus olha e diz: isso é um servo bom e fiel. Se nós olharmos as histórias dos homens da Bíblia, a gente vai ver que não tem nada a ver com o que se prega por aí. Talvez a vida de Paulo, de Pedro, de outros apóstolos e do próprio Tiago tenha sido, na verdade, uma grande derrota para os teólogos ou pastores e líderes da atualidade. Porque o que esses homens conquistaram? Em termos de recurso financeiro, em termos de fama, em termos de projeção midiática, em termos de reconhecimento dos outros, nada, irmãos. Porque o interesse deles é agradar e servir ao reino de Deus, sinalizar o reino de Deus com suas atitudes, com sua vida. Então, quando a gente olha para o capítulo 2 de Tiago, a gente pensa numa fé, uma fé que vai ser provada. E se eu começasse a perguntar a cada um aqui, eu tenho certeza de que não seria só eu e você, minha irmã, mas muitas pessoas aqui teriam experiências para contar de uma fé que é testada, de uma fé que passa por um vestibular. Porque é muito fácil dizer: eu tenho fé em Deus. Porque essa fé é uma fé demoníaca, porque até os demônios creem, diz a Bíblia. E Tiago vai falar sobre isso. Até os demônios creem. Uma fé que acredita apenas nas benesses, uma fé que acredita apenas num Deus que está à disposição para atender aos pedidos, os serviços, os sonhos, isso não é vida cristã, não, irmão. Vida cristã é vida de desafio, é vida de aflição, é vida de perseguição. Ele foi perseguido, nós também seremos. É vida de luta. Você vence uma hoje, amanhã começa outra e vamos embora. Mas a gente tem fé que um dia tudo isso passará. Eu tenho fé, minha irmã, que um dia até a morte vai morrer, porque é isso que a Bíblia diz. Um dia a morte vai morrer. Esse é o primeiro tipo de fé. O segundo tipo de fé que a gente encontra aqui em Tiago é a fé morta. E o que é a fé morta, irmão? Que fé morta é essa? É uma fé que não produz efeito nenhum na vida prática cristã. Você quer ver? Eu vou te dar alguns exemplos práticos. Existem muitas pessoas, e eu sei que isso não acontece aqui, isso não acontece na Taquara, isso não acontece em um monte de igreja, mas em muitos lugares isso acontece. As pessoas dizem ter fé apenas na expectativa de conquistar algo. Ela só usa a expressão da fé para viver aquilo com a qual ela sonha. Mas as atitudes dela não condizem com aquilo que Deus espera dela. É uma fé, na verdade, que o ímpio também tem. Quando ele lança a semente dele para trabalhar, quando ele investe em alguma coisa, quando ele acorda. É uma fé morta porque ela não produz os frutos do Espírito. Ela não produz as ações que Deus requer de nós, que Deus espera de nós. Amar o próximo como a ti mesmo, dividir o que você tem, amar o negro, o branco, amar o negro, amar o pobre, amar o rico, amar o gordo, o magro, amar o argentino, amar o africano, amar o carioca, o paulistano, amar o irmão mais pobre, o irmão mais rico, amar o mais intelectual e o analfabeto. A fé morta, irmão. E os cristãos estavam vivendo isso. E tem muita gente vivendo isso. É uma fé cravada nessa terra. A fé morta, Rita, é uma fé que não consegue ultrapassar as nuvens. A fé morta é a fé que não consegue ultrapassar a morte. A fé morta é a fé que não consegue pensar nas coisas eternas.
A fé morta é uma fé escrava desta realidade. Eu tenho fé de que vou conseguir. O quê? Eu tenho fé de que... De que fé você está falando? Tiago estava, de que fé é essa? E aí eu entendo, irmãos, que eu sou salvo pela fé. Isso é uma atitude de Deus. Eu ajo, isso é uma atitude minha. Então, na verdade, a gente pode pensar no que é causa e o que é consequência. A fé morta é o contrário daquilo que Deus espera de nós. Lá em Colossenses a Bíblia diz: pensar nas coisas que são lá do alto, não nas que são daqui da terra. Aí você fala assim: ah, pastor, mas você trabalha, você tem sua vida assim. Tem, todo mundo aqui tem. Mas a gente precisa entender que até o nosso trabalho, a nossa rotina, o nosso dia a dia é uma maneira de nós servirmos a Deus. A gente não é crente só aqui dentro da igreja, a gente é crente em qualquer lugar. Nós somos cristãos em qualquer lugar. O reino de Deus está dentro do nosso coração. Aonde a gente está o reino de Deus. E um dia tudo isso passará, irmão. Mas a fé morta é uma fé egoísta. Para analisar frases que você já ouviu dentro da igreja. Para pensar em frases que você já ouviu de pessoas até com boa intenção. Não, eu tenho fé. Não é disso que Tiago está falando. Tiago está falando de uma fé prática, que é consequência, que é resultado de quem é salvo, e não condição para ser salvo. Eu não faço para ser salvo, eu faço porque eu sou salvo. A fé morta é o contrário disso. É uma fé que não se libertou. É uma fé que cria expectativas para este mundo, irmão. As pessoas dizem ter fé, e Tiago está falando: vocês não têm fé nada. Porque vocês dizem ter fé, mas não dividem o que têm. Tratam com indiferença as pessoas que são mais pobres. Vocês dizem que têm fé, mas vocês, quando tem algum tipo de problema, vocês deixam de cantar, vocês deixam de fazer o bem. Quando a farinha é pouco, meu pirão é primeiro. Não tem capacidade de dividir o que tem. Não tem capacidade de perdoar. Não tem capacidade de pedir perdão. Primeiro, irmão, uma fé que é testada. Tiago vai falar de uma fé que ela vai ser testada. Porque quando ele fala de uma fé viva e de uma fé morta, significa dizer que existe uma fé que a minha e a tua, ela vai ser testada. Segundo, tem uma fé que é morta. Eu espero que não seja a tua, o teu tipo de fé. E por conhecer os líderes dessa igreja, eu tenho certeza de que você está sendo encorajado para viver uma fé que é resultado da salvação que existe na tua vida. E essa fé te impulsionará a praticar as boas obras. Pastor Fernando, então as boas obras é o quê? É resultado de uma fé viva, que é o terceiro tipo de fé. Fé que é testada, passa por um vestibular. A fé morta, que é uma fé, irmão, que é o que tem sido pregado aí na televisão. É uma fé que depende de um amuleto para existir, de um mezuzá, de uma toalha, de uma rosa, de um copo d'água, da meia do pastor, do lenço que ele enxuga e joga para as pessoas, das campanhas. Essa é a fé, uma fé morta. Porque é uma fé cravada na realidade aqui, ó, isso aqui. Irmão, pergunte-se: o que você está fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Como a nossa irmã Rita disse, hoje a gente está, amanhã a gente pode não estar. E aí ele vai encorajar a igreja a viver uma fé ativa, uma fé viva, uma fé que pratica boas obras. E aí você diz assim: ah, pastor, então amanhã eu vou começar já pegando alimentos e entregando. Amém, mas olha só, não é só fazer isso. Você pode fazer tudo isso, se você não fizer com amor. A gente vai lá para 1 Coríntios 30, também não adianta nada. Mas a fé viva,
A fé que Tiago desafia aqueles crentes a viverem, e a fé sobre a qual vocês vão estudar aqui durante muitas quintas-feiras, tenho certeza disso. E aprenderão com muito mais maestria do que a simples reflexão que eu estou produzindo aqui. Mas é importante você entender o seguinte, irmão, que a fé que Deus espera de mim e de você é uma fé que se traduz em boas práticas cristãs. Não por mérito, mas por consequência natural de quem você é. Para terminar, eu vou me reportar à alusão que o pastor Sandro fez no início. Não se espera que um flamenguista cante o hino do Vasco, nem o contrário. E eu te pergunto, o que se espera de um cristão? O que se espera de um cristão é que ele seja justo, é que ele seja honesto, é que ele seja amoroso, é que ele tenha amor pelas almas, é que ele se compadeça do sofrimento alheio, é que ele ame adorar e servir ao Senhor. É isso que se espera. E no mundo onde o hedonismo, o egocentrismo é muito latente, fica difícil exercitar isso. Fica difícil exercitar isso. Pergunte para o pastor Sandro e para a pastora Ives quantos amigos ele tem no condomínio onde mora. Pergunta para o presbítero Mateus, a gente só conhece um lá, né? Só vocês terem lá. Ou mais um ou outro. Por quê? Porque as pessoas estão se isolando. Ninguém quer saber da vida de ninguém. Eu moro também num condomínio de casas, não conheço ninguém lá. E olha que tem alunos na escola que moram lá, também não conheço. Porque é cada um buscando o seu próprio sonho, é cada um buscando o seu sucesso, é cada um buscando e tomando conta da sua própria vida. Cristianismo não tem a ver com isso não, irmão. Cristianismo tem a ver um cuidar do outro. Cristianismo tem a ver com repartir o que você tem. Não é dar o que sobra, é dividir o que você tem. Cristianismo tem a ver com ações e não com palavras. Porque o próprio Cristo disse que quem o ama de verdade, irmão, é quem o obedece. Não é falar, é fazer. Não é viver de discurso, é viver de prática. Que Deus dê a mim, dê a você a capacidade, irmão, de transformar a nossa fé em Jesus. Não a fé que salva. A fé que salva vem dele. Nós acreditamos que somos salvos, mas isso não é mérito teu não. Entende o que eu estou dizendo ou não? Quem tem fé de que o nome está escrito no livro da vida? Você tem fé? Isso não é de você, isso é dom de Deus. Agora, por saber que eu sou salvo, por saber que agora eu tenho uma nova identidade, eu sou filho de Deus, eu vou praticar, eu vou provar que sou fazendo. Não é porque eu quero, é que eu tenho de fazer. E é por isso que existem muitas pessoas doentes por aí, porque elas não conseguem entender a diferença do que é falar para o que é ser. Falar que ama Cristo, todo mundo fala, todo mundo vai evangelizar qualquer um. Não, eu conheço, eu temo a Deus, eu tenho fé em Deus, né? Mas é escravo do álcool, da cachaça, da cocaína, porque não consegue entender ainda, não foi liberto ainda. Mas o triste, irmão, para encerrar, é você perceber pessoas que já estão no meio da igreja, pessoas que dizem servir a Cristo, mas você olha para a vida delas, não há uma obra que comprove a identidade que ela é em Jesus. Se você é filho de Deus, se nós somos filhos de Deus, se nós somos salvos, a minha fé, a sua fé, obrigatoriamente tem que produzir boas obras. Obras que revelam o amor de Cristo, a graça de Cristo. E sobretudo, para encerrar, obra, irmão, que prova para este mundo que a nossa prioridade não está aqui. Tudo que você fizer, distribuir seus bens, ajudar alguém, visitar, evangelizar, adorar, amém. São várias as boas obras.
De repente vocês podem pensar que um dia só em quais são as boas obras. Mas tudo isso tem que estar sujeito a uma coisa, Rita. Um dia, irmãos, estaremos na eternidade com Ele. É isso. Isabela completou 15 anos, filha do presbítero Mateus e Kelly. Meu filho completou 15 anos. Daqui a pouco a gente vai estar vendo João, Nicolas, Bruno, aqui em cima. Daqui a pouquinho os cabelos brancos chegarão e nós vamos passar. Esta é a verdade. E sabe o que eu digo lá na igreja, na Taquara? E a primeira vez que eu falei isso, o pessoal ficou assim, ó. Eu falei, olha, eu não estou preparando vocês para essa vida, eu estou preparando vocês para vocês morrerem. Porque o verdadeiro pastor não prepara as ovelhas para viverem, ele prepara as ovelhas para morrerem. E este é o grande engodo da religião cristã ou do cristianismo no Brasil. É que muitos líderes estão preparando as ovelhas para essa terra, para pastarem aqui nesta terra. E ovelha nesta terra, irmão, não está para pastar, está para servir. A gente vai gozar da eternidade depois. Deus nos abençoa aqui? Claro que abençoa. Claro que abençoa, se Ele quiser. E muita coisa a gente é abençoado também pelo que te faz, irmão. É mérito da pessoa. Ah, aquele empresário lá da Quaker, ele é abençoado, da Colgate é abençoado. Por quê? Porque tem dinheiro. Na medida que a gente fala isso, e é claro que a Rita não falou com essa intenção, falou em tudo, na família, né? Nós somos abençoados. Quem é abençoado aqui, diga glória a Deus. Todo mundo é. Quando a gente... irmão, dá raiva, desculpa. Quando eu vejo alguns pastores na TV, em algumas rádios, eles atribuem a bênção a alguém que tem dinheiro. Deus abençoou aquela pessoa, então quer dizer que quem é pobre não é abençoado? Aquela igreja é abençoada porque tem ar-condicionado aqui, agora tem ar-condicionado, o pessoal não está passando calor mais não. Quer dizer que aquela igrejinha lá no interior da Bahia, onde as pessoas sentam no banco de madeira, não é abençoada, não? Quer dizer que só as igrejas com 10 mil membros hoje é que são abençoadas. Olha como Deus abençoou. Isso é errado. É porque a gente percebe que o parâmetro de bênção das pessoas está sempre nos recursos financeiros e nas estruturas físicas que compõem essa terra. As pessoas continuam olhando o exterior enquanto Deus olha o interior. O que eu estou tentando dizer, irmão, que aquela igrejinha com banco de madeira, sem piso, talvez ela viva muito mais a presença de Deus, a bênção de Deus sobre ela, do que grandes templos aí, bancos confortáveis, púlpitos banhados a ouro, pastores que andam de carro blindado. Tenha fé, que faz boas obras, mas uma fé que projeta a eternidade, irmão. Você faz porque você sabe quem você é. Você é embaixador de um outro reino. Você é filho de Deus. Essa terra não nos pertence. Isso aqui é só passagem, irmão. Um dia nós o veremos face a face.